Sejam todos bem-vindos ao Podcast Life. Hoje teremos um episódio muito especial. Vamos receber aqui no estúdio do Podcast Life um servo de Deus, é um homem que tem impactado a vida de muita gente através do louvor, Ricardo Levita. Seja bem-vindo, cantor e compositor. Muito Seja obrigado, nosso bem-vindo. irmão Milton. É um prazer te receber. Obrigado pelo convite e Deus abençoe. Amém. Ricardo Levita, hoje nós fica à vontade para se expressar. Vamos fazer perguntas muito íntimas. Nós gostaríamos de saber como é que começou o teu ministério, porque nós vimos a tua bibliografia. Tu começaste na Igreja Católica ou na Igreja Metodista Unida? Okay. A todos os irmãos que nos acompanham, recebam a minha saudação em nome de Jesus. Ricardo Levita começou a sua campanha musical, a sua trajetória musical na Igreja Metodista. Embora tenha começado a sua fé dentro da Igreja Católica, mas muito cedo, com 10 anos, nos sentimos na condição de sermos transferidos da Igreja Católica para a Igreja Metodista. Então é na Igreja Metodista onde nós começamos a dar os primeiros passos na vida musical. Sim. E quando é que tu percebeste que, na verdade, tinhas chamado para o Ministério do Louvor? Bom, a nível da minha trajetória musical, 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 eu passei em vários grupos musicais. Passei em vários grupos. Eu comecei no New Song, que é o grupo, na altura, era um coral infantil a nível da Igreja Metodista Unida. E depois do New Song, eu fui para o grupo Tuximana, que é o grupo praticamente dos adolescentes na Igreja Metodista Unida de Bispo Milo de Carvalho. E ainda depois tive que ingressar num outro grupo, os Levitas. O grupo esse fundado em 2009. É neste grupo onde eu começo a sentir o chamado de Deus para esse ministério de louvor. Estamos a dizer já aqui nos anos de 2010, 2011, 2012. A tua família teve alguma influência na direita no teu ministério? Sim, digo que sim, até certo ponto sim, mas a minha mãe, porque a minha mãe sempre cantou, sempre fez parte dos corais distritais a nível de mulheres, e eu achava interessante a dedicação da minha mãe relativamente à área musical. E também a minha mãe sempre me apoiou, sempre que eu tivesse algum programa, algum ensaio, alguma atividade voltada à música, minha mãe sempre me apoiou, sempre me orientou, sempre me motivou aí. Então, sim, até certo ponto, sim, a minha família exerceu alguma influência dentro do meu Ministério de Louvor. Houve algum momento de notoriedade no teu ministério que desse conta, não? Fui chamado para o louvor. Queríamos saber que ano. Deste conta que verdadeiramente foi chamado, começaste a cantar já solo. Bom, nós te conhecemos a cantar uns Levita. certo. Bom, a questão do sentir o chamado para o Ministério do Louvor não surge apenas no momento em que eu comecei a cantar a solo, não é? Mas ele surge já, este sentimento de chamado, ele surge ainda dentro do grupo Os Levitas, tal conforme eu disse. O grupo foi fundado em 2009, 2010, e é a partir do período 2011, 2012 que eu começo a sentir que, de facto, Deus está me chamando para um trabalho com maior profundidade dentro do Ministério de Louvor. Então, é nesse período, é neste ano aqui, que eu começo a sentir um chamado mais profundo relativamente ao serviço com a música gospel. Para esse momento, nós gostaríamos de sugerir uma música, a música Vou Orar. Para esse momento, esses 5 minutos, vamos a música para o nosso irmão Ricardo entoar, a música Vou Orar. Ok. Na realidade, a música, o título da música é Orar a Deus. Orar a Deus.
Orar é mais que erguer a voz, dizendo lindas expressões. Vai muito além das emoções e além de vãs repetições. Orar não é estar em pé, previsto pelos homens ser, mas é buscar Jesus com fé, incenso a Deus oferecer. Orar a Deus é ir além, com Cristo se encontrar, e dirigir o rosto aos céus, ao Senhor Jeová. Orar a Deus é ir além, com Cristo se encontrar, e dirigir o rosto aos céus, ao Senhor Jeová. Oh, oh, oh. Eu encontro entre a terra e os céus, estar a sós com o grande Deus, e com verdadeiro coração se entregar ao Pai da criação, e apresentar-se ao Senhor no seu santo santuário, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou. Eu encontro entre a terra e os céus, estar a sós com o grande Deus, e com verdadeiro coração se entregar ao Pai da criação, e apresentar-se ao Senhor no seu santo santuário, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou. Orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus. Irmão Ricardo, o que é que te levou a iniciar uma carreira solo em 2022? Bom, é uma questão muito pertinente. Em 2022 senti a necessidade de levar uma carreira solo, dado algumas situações que a nível do grupo fomos vivendo, e porque o grupo estava sempre em constante mudanças, caras novas, fruto de alguns compromissos profissionais e familiares que outros elementos do grupo foram tendo, e então nós tínhamos que estar sempre a trazer rostos novos para o próprio grupo. E como o irmão Ricardo já canta desde 2009, então há um bom grupo de pessoas que já têm acompanhado o nosso trabalho. Então nós achamos que nós poderíamos apresentar o nosso trabalho na medida e no nível daquelas pessoas que também já têm nos acompanhado há algum tempo. E foram outras questões, outros fatores que influenciaram também essa tomada de decisão para que começássemos uma carreira solo. Mas, todavia, nós estamos sempre ligados a outros membros do grupo, estamos sempre a trabalhar juntos, e Deus tem sempre nos mantido unidos e fortes. Para ti, qual é o verdadeiro significado do Ministério do Louvor? Ministério de Louvor. Eu costumo a me identificar ou a trazer como objetivo, como foco do Ministério do Louvor, 3 aspectos. Primeiro, louvar a Deus. Depois, anunciar Deus às nações. E, finalmente, edificar a sua igreja. Então, para mim, o verdadeiro significado do louvor, do Ministério do Louvor, cinge-se nisso, em louvar a Deus, anunciar as suas obras entre os povos e edificar a sua igreja. Então, isso para mim é o que significa o Ministério do Louvor.
está centrado nisso, a minha perspectiva de músico cristão. Irmão Ricardo, a Bíblia influencia diretamente as tuas composições, porque hoje nós vemos muitos cantores gospel a compor, mas que as letras não são cristocêntricas, não são bíblicas. Tuas letras, será que são bíblicas? Se Epá, nós passamos pelo crivo. os irmãos podem julgar, né? Acho que os irmãos já conhecem o irmão Ricardo, já conhecem algumas músicas minhas, não tantas, infelizmente, porque não temos ainda tantas músicas gravadas, mas, claro, a Bíblia deve ser indispensável para uma composição musical. E sejam os irmãos berianos, sempre quando tiverem a ouvir o irmão Ricardo a cantar, sejam berianos, procurem analisar a nível das escrituras se que de facto aquilo que o irmão está a cantar está escrito. Faço questão de ter sempre a Bíblia como a bússola que orienta qualquer composição musical. E tal conforme Paulo fala em Timóteo, que toda escritura divinamente revelada, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa educação, para a nossa correção, okay? De modo que nós, como servos de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Logo, essa boa obra cinge-se também naquilo que é a composição de músicas para a glória de Deus e o alcance do coração dos irmãos. Então, a Bíblia é indispensável para a minha composição musical. E essa música, se os irmãos entenderem, a música que eu acabei de cantar, a música Orar a Deus, ela tem o seu fundamento naquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo em Mateus relativamente a como nós devemos orar, o que nós não devemos fazer a orar, que é estar diante das pessoas para serem vistos pelos homens, serem reconhecidos, usar de várias repetições. Então, a Bíblia tem sido sempre a nossa arma, a nossa fonte, de onde nós tiramos a água de bênção para poder ministrar louvor aos irmãos. Irmão Ricardo, eu acho que o irmão Ricardo já teve a oportunidade de ministrar num hospital, numa cadeia, num autocarro público. Qual foi a experiência mais marcante aonde já ministrou um louvor? Bom, são várias experiências. Nós já tivemos no IS juntos, Já num tivemos, acampamento, onde muitas exatamente. crianças estavam a chorar, mas se calhar tens outra experiência. Não, não negais, certo, Legal, sim. negais. Bom, mas assim, dentre as várias experiências que Deus já me fez viver no Ministério do Louvor, eu cito a cadeia central de Benguela. Benguela. Yeah. Na altura fui convidado pelo irmão Martins da Silva, a quem eu gostaria de mandar um abraço. Um irmão que tem nos apoiado muito e tem nos envolvido muito sempre que pode. E aquela experiência da cadeia central do UIS, nós conseguimos perceber que a palavra que nós cantamos, ela pode sim causar algum efeito, algum impacto, alguma libertação no coração de quem ouve e de quem tem o coração sensível à palavra de Deus. Vê que foi uma visita, mas em que nós ministramos louvor e muita gente chorava, na cadeia, presos choravam, e porque sentiam que de alguma forma a palavra falava com eles. E havia lá também muitas pessoas que eram cristãs, não é? E que pelo acidente da vida acabaram cometendo algum erro, estavam lá. E graças a Deus nós consolamos muitas pessoas, cantamos palavras de vida e foi muito impactante ver pessoas que estão presas da sua liberdade cantando muitas músicas do Inário junto conosco e nós sentimos que acabamos sempre trazendo um refrigério para o coração dessas pessoas. Então, assim, o local mais marcante, mais impactante dentre as várias experiências foi a cadeia de Benguela. Eu gostaria que falasse um pouco da experiência de Negás, porque as crianças choraram. O irmão Ricardo ensinava as crianças a aprenderem a tocar guitarra no Negás. E elas não tinham, nunca viveram essa realidade, diferente das crianças que vivem aqui em Luanda. Bom, a experiência no Negás foi maravilhosa. O nosso irmão Milton estava, acho que foi o nosso primeiro contato. Acho que foi o nosso primeiro contato. Eu trabalho com crianças. E, além de ser professora de formação,
eu também, a nível da igreja, trabalho com crianças. E onde há crianças, eu sempre procuro me envolver e procuro sempre deixar alguma coisa. E lá no Negás não fugiu a regra. Era um acampamento de jovens e, claro, como é acampamento de jovens, os jovens ficam muito focados nos jovens. Não é porque tem aquele sentimento de transmitir, passar, partilhar experiências para poder fortalecer uns aos outros a nível da organização da juventude, mas eu procurei me dedicar às crianças, porque eu sou professor de criança. E aonde eu viajo, aonde eu vou, eu sempre faço questão de poder visitar a sala das crianças. E aí nós vemos uma experiência maravilhosa em que partilhei muitas canções com as crianças e as crianças acabaram se apegando a mim e eu a elas. E o dia da despedida foi um dia Marcante para muito nós. marcante e as pessoas testemunharam, as crianças seguiam o autocarro. Não sei se foi esse dia que nós partimos com chuva ou foi o dia da chegada. Acho que foi o dia que nós chegamos. Foi o dia que nós chegamos, Sim. porque naquele dia em que nós partimos, as crianças faziam questão de seguir o autocarro e chamavam pelo meu nome. E Ricardo. isso é maravilhoso. Sentimos que de alguma forma impactamos e deixamos alguma semente para aquelas crianças. E esse é o trabalho. Não é nada acima daquilo que nós somos chamados a fazer como servos de Deus, que é ensinar, que é instruir. Quais músicos te inspiram na nossa nação aqui em Angola? Tem algum músico preferido? Ou algum músico que gosta mais de apreciar? Bom, músicos que inspiram a nível nacional, eu não posso deixar de mencionar o nosso irmão Bambila. Eu não posso deixar de mencionar o nosso irmão Bambila porque digo irmão Bambila, o irmão Miguel Buila, assim, nacionais, no princípio, irmão Bambila, irmão Miguel Buila, irmão Vitor Antônio, um amigo super abençoado, que eu tenho uma amizade com ele já há mais de 15 anos. Nós surgimos praticamente juntos no mesmo, no mesmo tempo, 2009, 2010, e até aqui nós somos amigos, conversamos muito. Então, esses três irmãos a nível nacional me inspiraram muito. Bambila foi o primeiro, por quê? Porque quando eu era ainda adolescente, eu ouvia muito Bambila numa das músicas que passava muito na TPA e aquilo me prendia enquanto eu arrumava a casa, enquanto eu fazia qualquer coisa, e me prendia. Depois surge o Miguel Buila, aquela voz poderosa do Miguel Buila, uma voz tremenda, me despertou porque faz o tipo da minha voz também. E, 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 e o Vitor Antônio. Vitor Antônio dispensa apresentações. Internacionalmente, eu penso que até certo ponto os irmãos conseguem ver alguma denúncia, né? Inevitavelmente o músico Fernandinho me inspira muito por causa da forma livre e que ele ministra o louvor, da forma energética e poderosa com que ele ministra o louvor. Eu comecei a ouvir o Fernandinho, acho que em 2010, 2011, e sempre me chamou a atenção o poder da voz dele. E há alguma coisa dentro da voz dele que eu amo muito, que eu amo. Então, o músico Fernandinho, o músico Zach Williams também tem a mesma característica. O músico Kleber Lucas também na altura influenciou muito. E tem alguns músicos, tem alguns grupos musicais a nível de composição que também me inspiram, tipo Projeto Sola, Palavra Antiga, Diante do Trono. São grupos que de alguma forma agregaram algum valor na minha vida musical. Irmão Ricardo, temos aqui a secretária de Estado está a presenciar a nossa live. Essa é a oportunidade. Tens algum plano de lançar um álbum? É o que deseja o meu coração desde 2018. Lançar um álbum. O irmão Ricardo tem mais de 30, 40 músicas, todas elas bíblicas. Irmãos, todas elas bíblicas. E o desejo do meu coração é poder disponibilizar um álbum de título Clamor da Igreja, em que é um álbum centrado no louvor ao nosso Deus. E sim, nós temos esse desejo. Então, quem estiver aí do outro lado e poder conhecer mais
e poder nos ajudar. Não tem sido muito fácil ao nível da música gospel encontrarmos apoio, mas todavia nós entendemos que Deus manda corvos, Sim, né? sim. Deus manda corvos para poder alimentar seus profetas. Então, em nada temos sentido falta, porque nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor e ao seu tempo Deus fará coisas boas. Mas eu desejo do nosso coração poder disponibilizar um álbum de 12 músicas poderosas para a edificação da igreja e transformação de quem puder nos ouvir. Irmão Ricardo, o que é que podemos esperar do teu ministério nos próximos anos? Bom, nós queremos sempre que a nossa voz ecoa para várias nações, para vários povos. E simplesmente a nossa voz ecoar, porque a mensagem tem que ser sempre de Deus para vários povos e várias nações. Então, para os próximos anos, os irmãos podem esperar uma maior envolvência, lançamento de projetos para, de alguma forma, as nossas canções poderem alcançar também outros irmãos. Hoje, graças a Deus, ainda anteontem recebi um vídeo de uma menina cantando duas das minhas músicas, uma menina de Namibe. Eu estive em Namibe há 2 semanas atrás e foi muito poderosa a nossa presença lá. Deus ministrou muito no coração dos irmãos. Fizemos muitos amigos e sentimos que de alguma forma impactamos muita gente. E anteontem recebi um vídeo de uma menina, acho que tinha 13 ou 14 anos, a cantar a música Clamor da Igreja e a música Orar a Deus. Então, isso até certo ponto traz-nos algum gozo de que a nossa voz chega em outras nações, em outros povos, e esses povos e essas nações também sejam edificados. Então, para próximos anos, daqui a alguns anos, nós queremos nos abrir mais para o mundo, abrir mais o nosso coração, o nosso ministério para o mundo e alcançar mais pessoas para a glória de Deus. A maior parte das pessoas que nos acompanham no Facebook como no YouTube são jovens. E que mensagem o irmão Ricardo deixa para os jovens que querem seguir esse chamado, que querem seguir, sentem esse chamado musical? Qual a mensagem que deixa para esses jovens que querem também compor? Aos jovens que sentem um chamado para o ministério de louvor, a mensagem que eu deixo é que vocês estão sendo chamados não para serem super estrelas, mas para serem servos. Todo aquele que acha que está a ser chamado para o ministério de louvor tem que entender que está a ser chamado para ser servo e não para ser uma super estrela. E se você entender que você está a ser chamado para ser servo, você tem que perceber que você está a ser chamado para servir e não para ser servido. E hoje, infelizmente, dentro do ministério de louvor, há muitos músicos que acham que foram chamados para ser superestrelas, para serem servidos. Superstar, sim. Exatamente. Mas nós somos chamados para servir. Logo, somos chamados a ser servos de Deus. A seara é grande, então nós somos chamados para ser servos. Um músico é um servo de Deus. Quando falamos ministro de louvor, isso parece... Deus é a figura principal. Deus é a figura principal. E quando falamos ministro de louvor, isso parece que nos coloca num nível acima dos outros. Mas não. Ministro é servo. Ministro de louvor é servo de louvor. Servo da música. Ministro da palavra é servo da palavra. Aquele que está aí para servir, pregando. Aquele que está aí para servir, cantando. Então, o termo ministro causa alguma ilusão para muitas pessoas. Então, você que é jovem, quer entrar para a música, quer entrar para a música cristã, para o louvor, para o ministério de louvor, saiba de uma coisa, para ser chamado para ser servo, para servir os irmãos, para servir a igreja, para servir Deus, sem muitos mimimi. Como Deus habita no meio do louvor, irmão Ricardo, esse momento é para adoração. Também. Vamos adorar o Senhor. Bom, eu vou cantar uma canção. A canção tem o tema... Não sei se eu canto tantas músicas agora. Não, pode cantar. Agora podemos ir umas 3. Assim. 3? Eu começo com a canção Clamor da Igreja.
Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Como em Pentecostes, igreja reunida, esperando o manifesto de Deus. Aqui estamos, Senhor, zelando em oração, ansiando tua presença, oh grande Deus. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Oh, 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 oh. Enche a igreja de poder. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Oh, 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 enche a igreja de poder. Oh, oh, enche a igreja de poder. Como em Pentecostes, como em Pentecostes, sopra sobre nós, vem sobre nós, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, 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 oh. Enche a igreja de poder. Espírito de Deus, sopra sobre nós, enche a igreja de poder. Espírito de Deus. Bem, então essa música tem como tema Clamor da Igreja. Clamor da igreja. É uma canção que surge num momento de retiro, porque nós nos levantamos a orar a favor da igreja, sentimos que a igreja precisava da nossa oração, e Deus colocou no nosso coração a ideia de nos retirarmos para a floresta da ilha e orarmos a favor da igreja. E enquanto orávamos,
Essa era a mensagem que estava sendo colocada em nosso coração. O Espírito de Deus sopra sobre nós e enche a igreja de poder. Então eu intitulo essa música de Clamor da Igreja. As pessoas gostam não, Espírito de Deus, mas o título que Deus colocou no meu coração é Clamor da Igreja. E agora eu faço a música Majestosa. Sei, tu és Deus, digno de honra, glória e louvor, pois foste tu que me resgataste, morrendo na cruz. Eis triunfante, porque ressurgiste, vencendo a morte, e subiste aos céus, aonde estás, à destra do Pai. Mas voltarás, eu tenho fé, e neste dia todo homem saberá que sou o Senhor é Deus, só tu és Deus e sempre serás, nunca se viu e jamais se verá um outro igual a ti. Majestoso, glorioso, digno de todo louvor, adorado, venerado, exaltado entre as nações. Majestoso, glorioso, digno de todo louvor, adorado, venerado, exaltado entre as nações. Majestoso, glorioso, digno de todo louvor, adorado, venerado, exaltado entre as nações. Oh, oh. Ao Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, é a Ele a quem dirigimos nosso louvor. A Ti, ó Deus, que reinas por toda a eternidade. É a Ti a quem nós louvamos, é a Ti a quem a nossa adoração pertence. E nesta canção, Senhor amado, elevamos, glorificamos os Teus atributos, e porque sabemos que o Senhor é Rei, o majestoso, digno de toda honra e de todo louvor. Somente o Senhor é Deus. Nada nem ninguém, Senhor da glória, pode se candidatar em receber a nossa adoração, porque a nossa adoração é exclusiva ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao que está sentado no trono. Por isso louvamos e erguemos as nossas vozes em adoração ao Teu nome, majestoso, glorioso, digno de todo louvor, adorado, venerado, exaltado entre as nações, majestoso, glorioso, digno de todo louvor, adorado, venerado, exaltado entre as nações. Oh, Tu és Deus. Amém? Majestoso. Aqui cantamos os atributos de Deus. Aqui explicamos quem Deus é. E explicamos que toda a honra e glória é para Ele. Amém? E temos mais. Temos uma canção. Essa é para quem
Essa canção tem como tema segurança eterna. Meu socorro vem do Senhor, que fez a terra, o mar e os céus. Vacilar os meus pés não deixará. Quem me guarda não tosquenejará. Nada pode me abalar, nem do amor de Jesus me separar. Minha esperança está no Senhor. Confiar, eu vou. Quantas vezes o mal se levanta, me querendo afastar do Senhor. Mas eu sei que seguro estou, se guardado no seu grande amor. Nada pode me abalar, nem do amor de Jesus me separar. Minha esperança está no Senhor. Confiar, eu vou. Nada pode me abalar, nem do amor de Jesus me separar. Minha esperança está no Senhor Jesus. Confiar, eu vou. Bem? Amém. Irmão Ricardo, que palavra Deus colocou no teu coração para as pessoas que estão nos assistir hoje? Deus colocou alguma palavra no teu coração para brindar com as pessoas que estão nos ouvir, nos assistir hoje? Confiem sempre no Senhor. E principalmente dentro dessa canção, que tem o título Segurança Eterna, uma canção de refrigério e de esperança. Nós entendemos que nos últimos tempos a sociedade a pressão tem sido maior. A pressão tem sido maior a nível social. A pressão social, a nível espiritual, as lutas têm sido maiores também. A nível da família, temos enfrentado várias situações, várias lutas. E a minha palavra é: confiem sempre no Senhor. Confiem sempre no Senhor. Todos os teus projetos,
toda a tua família, teu emprego, o teu trabalho, os teus negócios, confia sempre no Senhor. E Deus não desampara os seus filhos, de modo algum. Deus, quando nos chama, nos convida para essa vida, para esse relacionamento com Ele, Ele faz questão de estar sempre conosco. Vamos só entender o povo de Israel quando sai do Egito para a terra prometida. Deus não simplesmente tira o povo de Israel e lhes deixa caminhar do Egito para a terra prometida, não. Deus caminha com Mas eles. Deus caminha com o povo de Israel. E a Bíblia fala que mesmo no deserto, Deus simbolicamente faz a representação da sua presença por meio da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Sim. Então, a coluna de nuvem e a coluna de fogo representa simbolicamente a presença de Deus na vida do povo de Israel. E com isso nós entendemos que Deus nunca nos deixa só nessa caminhada cristã. Às vezes temos a noção, temos a percepção de que nós estamos lutando muito e que parece que Deus não está nem aí para nós. Parece que Deus se esqueceu de nós, está distante de nós. Não. Deus não desampara os seus filhos. Por isso que ao povo de Israel ele se fez representar de coluna de nuvem e fogo. De nuvem para guiar durante o dia, não é? Sim. E a coluna de fogo para guiá-los durante a noite. Para transmitir luz, ok? Clareza durante a noite e um pouco de quentura, porque o deserto era quê? De noite o deserto é muito frio. E durante o dia o deserto é muito quente. Então a coluna de nuvem durante o dia era para trazer refrigério, frescura. E a coluna de fogo durante a noite era para trazer luz e quentura, um pouco de quentura para poder agasalhar o povo. Então, com isso, eu entendo que Deus nunca nos deixa só, independentemente das circunstâncias. Continua crendo no Senhor, continua mantendo a tua confiança no Senhor. Não permita que a chama da adoração em teu coração se apague em função das circunstâncias. Irmão Milton, as circunstâncias não podem nos inibir em louvar e adorar o nosso Deus. Nós temos que adorar o nosso Deus independentemente das circunstâncias. Seja na bonança, seja na fraqueza, nós devemos sempre render louvor ao nosso Deus. Às vezes nós falamos, não vou adorar. Estou triste, não tenho ânimo para cantar porque estou triste. Que é isso? Isso quer dizer que o nosso estado de espírito está condicionando a nossa adoração a Deus. Sim. Enquanto que por meio de louvor a Deus nós podemos encontrar paz de espírito. Nós vemos Paulo e Sila mesmo na prisão louvando a Deus. Louvando a Deus. Apesar das circunstâncias, nós temos que continuar a louvar o Senhor. Amém. Amém. Circunstâncias não podem nos inibir de louvar ao nosso Deus, nem de adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém. Isso é profundo. E eu experimentei isso, irmão. Eu fiquei hospitalizado durante 3 meses. Fiquei acamado mesmo no Hospital Maria Pia durante 3 meses. E as pessoas não entendiam de onde saía a minha força de louvar mesmo hospitalizado. E eu fiz muitos amigos doentes lá no hospital. E eu fazia questão de cantar, cantava mesmo. Alguns médicos, alguns enfermeiros se importavam porque diziam que estava a fazer barulho, mas eu procurava cantar em horários estratégicos, não é? Horários de visita, quando as visitas já se foram. E naquela cama do hospital eu percebi que as circunstâncias não podem inibir a nossa adoração a Deus. Foi aí onde eu percebi que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. E Deus nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Deus está do nosso lado. Deus sempre está conosco. E nesse ministério de louvor, eu tenho sentido isso. Falta alguma coisa, falta aquilo. Sim, falta, mas de nada temos sentido falta. Porque o Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Yeah. Irmão Ricardo, estamos na reta final. Já? O tempo não para. Não para, exatamente. Irmão Ricardo, nenhum telespectador deixou uma questão nos comentários, mas nós queremos aqui
Para que o irmão Ricardo dê as considerações finais. Ok. Bom, considerações finais em relação Ao dia de hoje. ao dia de hoje. Bom, nós queremos agradecer pela oportunidade, pelo convite. Estamos aqui no podcast Live e podermos partilhar esse momento de adoração. E dizer ao irmão Milton que continue trabalhando nisso. Às vezes nós olhamos muito no número, mas Deus sabe o que é que faz as coisas e como faz as coisas. E a seu tempo Deus fará graças para esse programa, para esse projeto. E nós continuaremos a orar para que Deus continue acrescentando, fazendo próspero esse programa. E a nível da nossa carreira, nós queremos informar que temos vários projetos aí prontos para saírem, já estamos a trabalhar e os irmãos podem nos acompanhar através das nossas páginas, Ricardo Levita, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Ricardo Levita. Brevemente teremos aí alguns projetos a sair. Os irmãos podem sempre nos acompanhar, os irmãos estão livres para também apoiar o nosso projeto, quem segundo o seu coração, segundo a vontade que Deus colocar, sentindo a vontade de apoiar esse ministério, nós estamos abertos com o que puder, quer financeiramente, quer a nível de apoio material, quer a nível de apoio espiritual. Nós temos um grupo também de intercessão que sempre ora por nós, sempre ora pelos nossos projetos. Então, nós estamos abertos para qualquer apoio que dos irmãos vier. A todos que nos acompanham a este episódio, lembramos que o irmão Ricardo nos exortou que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura os verdadeiros adoradores e que Deus está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Deus nunca se esqueceu de nós. E Ele diz que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, séculos sem fim. Até o próximo episódio do Podcast Life. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Abençoe. Obrigado, Yama. Servo de Deus.